Desde a adolescência, Roberta Schwank mostrava a vontade de empreender. A avó dela era uma confeiteira de mão cheia, uma inspiração para Roberta criar as próprias receitas. Anos depois, surge o Ateliê Roberta Schwank Gastronomie, o negócio dos sonhos que fica em Curitiba. Meu nome completo é Roberta Andrade Schwank, tenho 34 anos e minha profissão é confeiteira e empresária. Eu decidi empreender em 2014, oficialmente fiz a minha transição de carreira, eu era advogada e decidi que era um momento de me dedicar 100% à confeitaria. Sempre foi o meu sonho, é uma coisa que eu já trabalhava conciliando com a área jurídica e em 2014 foi quando eu tomei a decisão mesmo de abandonar 100% a carreira jurídica e me dedicar à confeitaria. Os primeiros dias de quando eu decidi realmente abrir um ateliê, criar uma marca e sair da informalidade, é uma energia única, é uma coisa contagiante, é uma coisa que assim, você parece ser a pessoa mais forte do mundo, você quer, assim, tudo vai dar certo, os desafios parecem pequenos, né? Hoje, olhando, eu vejo quanta coisa difícil eu enfrentei sem ter experiência nenhuma, mas na época eu me sentia enorme, eu me sentia, assim, com uma potência absurda para dar conta daquilo, para conquistar aquilo, mas ao mesmo tempo são dias muito difíceis, mas a dificuldade, o ter que fazer dar certo, isso dá uma força pra gente muito grande. Então eu acho que é um momento, uma energia assim muito boa. Eu comecei em 2014 sem planejamento, da forma mais errada possível. Eu não tinha uma reserva financeira para começar, não tinha um planejamento. Eu já fazia doce e eu já tinha um número legal de clientes, que foi o momento que eu achei que eu poderia arriscar. E aí eu decidi e fui. Então, assim, o início foi muito difícil porque tinha muitas falhas e ao longo do caminho eu tive que ir corrigindo isso para que eu começasse a ter, de fato, um planejamento estratégico da empresa como um todo, da minha produção. Por muitos anos eu trabalhei sozinha, então depois também eu tive que aprender a ter essa gestão de pessoas. Então foi uma escadinha, assim. Eu comecei a empreender muito nova, de uma forma informal, mas eu acho que é ali que o bichinho do empreendedorismo me picou, porque é uma coisa assim, só quem vive isso entende, é transformador, a gente fica quase louco, mas é muito bom, né, os resultados e você vê as conquistas, é maravilhoso. E eu passei um pouco por uma experiência informal quando eu era adolescente, que me fez ter certeza de que era isso que eu queria. Então, desde muito pequena, tudo eu queria vender, tudo eu queria fazer. Já fiz de tudo quando eu era criança e adolescente, porque queria minha independência, queria ter minhas coisas. Então, tudo eu vendia, tudo eu queria fazer. Fazia bijuteria para vender, fazia um monte de coisa, mas de verdade envolvido com a confeitaria. Quando eu era adolescente, tinha uns 14 anos, comecei a vender doce na escola para as minhas amigas e aquilo foi tomando uma proporção que aí as outras turmas queriam e eu comecei a vender para várias pessoas na escola e tava assim uma proporção que eu não dava conta e aí as minhas amigas começaram a me ajudar, então a gente tinha senha, caixa, uma ficava no caixa e eu organizava tudo isso. Eu sempre fui muito líder, assim, então eu colocava cada uma para fazer uma coisa, elas super me ajudavam e era uma brincadeira pra gente, mas na verdade hoje, olhando, foi meu primeiro contato com o empreendedorismo, tanto que nós fomos muito incentivadas pelos professores, então eles cederam um espaço na escola pra gente, e aí assim, na minha família ninguém nem sonhava com isso, até que um dia minha prima foi pedir dinheiro para comprar o lanche na minha loja, na escola. E minha tia contou para minha mãe, como assim, loja? Que é isso? E ela foi lá ver e realmente a gente tinha um espaço lá e era muito legal. Eu tenho, assim, lembranças ótimas dessa fase. E mais, eu tenho amigos desde essa época que são meus clientes até hoje. É muito legal isso. Por que abrir uma doceria? Eu decidi sem querer, na verdade, né? O meu plano inicial era trabalhar com encomendas.
Então eu recebia os meus clientes que tinham um evento, que tinham alguma ocasião menor em casa mesmo, então eram pequenos eventos. Ao longo dos anos ali eu fui ampliando esse atendimento, então em 2019 eu já fazia casamentos, já tinha uma cartela de clientes muito maior, então eu fui trabalhando somente com encomendas, eu não tinha uma pretensão de abrir loja. Tanto que quando as pessoas me perguntavam, por que você não abre uma doceria? Nunca foi um plano para mim, nunca passou pela minha cabeça, eu quero abrir uma loja. Só que quando veio a pandemia, a gente teve que se reinventar de um dia para o outro. E aí eu não tinha mais evento, não tinha festa, não podia desistir do meu sonho, porque eu não tenho uma outra opção. Voltar para a área jurídica não é uma opção para mim. E eu tinha que fazer isso dar certo. E eu enfrentava, além de tudo isso, uma briga familiar, que era assim, se não desse certo, eles queriam que eu voltasse para a área jurídica. Então eu tinha que fazer dar certo. E aí, quando veio a pandemia, eu me vi tendo que fazer pronta entrega, tendo que vender, a gente reestruturou toda a sala aqui do ateliê, coloquei balcões de atendimento, entrei em plataformas de delivery e as coisas se transformaram de uma forma que eu nunca imaginei. E no pós-pandemia, quando as pessoas se viram com a possibilidade de não ter mais a pronta entrega, eu comecei a receber uma chuva de mensagens pedindo para não terminar a pronta entrega, para manter essa venda do dia a dia, e eu não queria perder esse público, mas eu também queria muito voltar a fazer eventos porque é uma coisa que eu amo. E aí surgiu a ideia de abrir uma loja para conseguir manter esse público. A gente usa muito a rede social para divulgação da marca, fortalecimento de marca também. Então eu exploro muito o Instagram, a gente tem um cuidado com o Instagram absurdo, toma ali muito tempo do meu dia, eu faço um planejamento estratégico que eu julgo bem legal. Eu acho que fica tudo bem amarradinho, a gente usa muito storytelling, então eu vou contando uma história, o cliente ele acompanha o que está acontecendo no ateliê, ele faz parte, né? Ele vive isso com a gente e eu acho que isso é um marketing legal que a gente tem. E aí eu trabalho muito com influenciadores, jornalistas, toda a oportunidade que eu tenho de colocar minha marca em algum lugar, eu não penso duas vezes. Então, tem um evento, a gente pode estar nesse evento, a gente vai. Tem um convite para uma revista, a gente vai. Então, em todos os lugares que eu possa colocar a marca, eu tô indo. A paixão pela confeitaria e por cozinhar em si surgiu desde criança. Eu tenho um tio e uma tia que tinham um restaurante e quando eu era criança eu vivia dentro do restaurante com eles e eu era simplesmente fascinada por tudo que tinha naquele ambiente, desde o atendimento até a produção, organizar o salão, tudo me encantava e eu sempre atrás querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa, querendo participar. E também as minhas duas avós cozinham muito bem, uma das minhas avós era confeiteira, então eu sempre participei muito de tudo isso. A minha avó, que cuidava de mim, para minha mãe trabalhar e tal, ela cozinhava todos os dias, ela cuidava dos netos, então ela fazia todas as refeições pra gente. A gente tomava café, almoçava e jantava na casa dela. Então eu tive muito contato com a comida, mais de 90% do meu dia era isso, assim. Então acompanhava ela fazendo tudo isso pra gente. São momentos que trazem uma memória, né, muito legal pro meu trabalho hoje. Eu aplico tudo isso hoje e eu tenho certeza que essa paixão já vem comigo desde essa época, assim, desde muito pequena mesmo. O planejamento financeiro de início eu não tinha, né? Eu simplesmente, como eu já fazia há muitos anos, então eu já tinha muito material, eu só precisei investir na matéria-prima. Só que como eu trabalhava com encomendas, eu usava a própria entrada, o valor que o cliente pagava para investir naquele evento, naquela entrega. Então eu não tive um investimento financeiro muito grande de início. Claro que aí, a partir dali, todo o valor que entrava, eu reservava para investir no próprio ateliê. Então, por muitos anos eu não tive salário, eu não tinha retiradas financeiras pessoais. Eu usava 100% do valor que eu recebia
para investir no início da minha empresa. Então, por muitos anos eu fui guardando dinheiro, até que, por 2 anos, até que final de 2016 eu abri o ateliê. E aí sim eu tive um investimento financeiro, aí eu já tinha que obrigatoriamente ter um planejamento para saber quanto tempo eu ia conseguir manter o meu ateliê, o que eu precisava, mas sempre de uma forma amadora. Aí, mais adiante, quando eu comecei a ter dificuldades mesmo, que eu fui procurar ajuda profissional para ter um planejamento, né, adequado. Controle de produção é uma coisa que a gente ainda está trabalhando, né? A gente teve um crescimento muito grande no pós-pandemia, então a gente mudou completamente o nosso nicho de produção. Então eu tive que reaprender a controlar a minha produção, porque quando eu trabalhava com eventos, eu tinha uma encomenda, eu comprava para essa encomenda, eu produzia para essa encomenda. Então controle de estoque muito fácil de ser feito. A partir do momento que a gente começou a atender pronta entrega, o volume de compras aumentou, o nicho de produtos aumentou. Então, esse controle novo é uma coisa que nós estamos em crescimento. Eu busquei também, mais uma vez, ajuda de mentoria, tentar entender esse planejamento, fazer um processo de produção. Então, a gente está em adaptação disso agora. Tendo produções diárias da mesma coisa, que antes a gente não tinha. Esse sistema também tecnológico ajuda no controle de estoque, controle de produção, mas isso ainda é tudo muito novo pra gente, né? A nossa loja aberta ao público tem 2, 3 meses, então ainda estamos encaminhando para cada vez mais melhorar o processo de produção. Cursos de capacitação do Sebrae que me ajudaram muito a entender isso. Eu não vou lembrar o ano que foi, mas eu acredito que por volta ali de 2018. Eu tinha recém aberto a loja, o ateliê ao público, né? Eu já atuava desde 2014 com as minhas encomendas, com os meus clientes, e em 2017 para 2018 deu cresceu muito a marca, as pessoas começaram a conhecer, pessoas que não eram ali do círculo dos meus clientes, então pessoas novas começaram a chegar e eu comecei a sentir a necessidade daquele planejamento que eu não tive lá no início. Então, entender aquelas fórmulas todas, como fala, a missão, visão, valores, todas aquelas coisas que a gente aprende, né, aí nos cursos do Sebrae, eu não tinha. Então a minha base nessa parte administrativa era muito fraca. E eu senti essa necessidade em 2018, quando eu comecei a me ver diante de muitas coisas novas e perdida, né? Então eu falei, não, eu preciso fazer o que eu devia ter feito lá no início e não fiz. E aí em 2018 eu fui até o Sebrae, comecei a fazer os cursos, tudo que tinha eu fazia, assim. Então o meu tempo era curto, eu não tinha um tempo muito grande para me dedicar, mas o tempo que eu tinha eu estava estudando. E ali eu aprendi como direcionar a minha empresa, como fazer as coisas certas, aprendi a importância do marketing dentro da empresa, então eu comecei a investir muito em marketing e como eu não tinha uma pessoa para fazer isso, eu fui estudar marketing para poder aplicar aqui dentro. Então, assim, é meio que um monstrinho que você vai criando, assim, sabe? Aí você vai, tipo um Pokémon, assim, vai colocando cada vez mais capacitações, porque a gente precisa aprender tudo, né? Então, para as coisas darem certo, tem que ter pelo menos uma noção. Então, eu tenho hoje em dia uma boa noção de cada coisa que tem alguém me ajudando. E aí, na área da confeitaria, eu não tenho nenhum curso, não fiz nada, eu estudo muito sozinha mesmo e eu gosto de manter isso na marca, assim, que a gente trabalha muito uma coisa mais afetiva, uma coisinha básica, mas que tenha uma coisa refinada ao mesmo tempo. Então, não tenho técnicas, né, absurdas e tudo mais, mas a gente estuda muito para poder aplicar nos doces, né, para ter o resultado que a gente tem. Daqui a pouco nós voltamos com o programa Negócio dos Sonhos.
acho que a maior importância de ter formalizado a empresa ainda pequena e no início é um poder assim de compra que a gente começa a ter com os fornecedores, né? Um respeito maior nesse sentido que reflete no final da nossa cadeia produtiva. E até por isso eu considero, né, o início do ateliê a partir de 2014, que foi quando eu de fato tinha um CNPJ. Eu acho que antes, até perante os clientes, antes disso, é tudo muito no informal. Ah, minha amiga que faz doce. Ah, mas fulana vai levar o doce. Então, é levado muito assim num plano B, né? Então, eu tinha minha profissão e tinha o meu plano B. E, na verdade, não era, né? Para mim, sempre foi um plano A. E eu acho que a maior diferença que eu senti nesse início, quando passamos a ter um CNPJ, foi isso. Hoje a empresa é dividida em vários pequenos setores, né? Eu brinco que são minha empresa de departamentos. Lá atrás, quando eu comecei a fazer essa brincadeira, e hoje realmente as coisas estão se encaminhando para isso. E nós temos vários espaços diferentes. Então eu tenho a produção, que é onde é concentrada toda a minha produção no mesmo lugar. Ela sai daqui e é distribuída tanto para o ateliê, onde é o nosso showroom, quanto para a loja, onde a gente tem o atendimento ao público. Aí eu tenho um espaço onde é a nossa expedição, que é onde os produtos saem da produção, vão para a expedição e são distribuídos para as duas lojas. A loja que é aqui no ateliê, ela é um showroom, então eu não tenho muitos produtos, é mais para o cliente conhecer, entender a marca, visitar para fazer um orçamento de um evento maior, então é um atendimento personalizado. E aí os produtos saem daqui e vão para outra loja, que é onde a gente tem cafés, salgados, mesinhas para consumo, e aí sim é uma loja, né, para os clientes aproveitarem ali, tomarem um café. O prazo de validade dos doces é, na maioria, para consumo imediato. Nós trabalhamos com a encomenda, então o produto de encomenda ele é feito e entregue na data que o cliente reservou, então a gente não tem problema com essa questão da validade, e todos os produtos são entregues com a indicação, a gente coloca a etiqueta quando ele tem ali um prazo de refrigeração ou quando ele não tem a etiqueta de consumo imediato. E os produtos da loja, como nós temos uma rotatividade grande e eles são produzidos todos no mesmo dia, eles também são todos para consumo imediato. Então ele sai da produção, vai para a loja e é vendido naquele dia mesmo. Então a gente não tem, nenhum problema com validade longa, produtos com validade mais longa, até porque muita coisa envolve fruta, creme de leite fresco, então a validade é bem curta mesmo. O atendimento dos clientes acho que é uma das minhas maiores preocupações. Depois da qualidade do produto, acho que é a nossa prioridade. Talvez seja igualada, mas cada um no seu setor. Então, o atendimento do cliente, ele é excepcional e quando não é, eu busco que seja, né? Então, eu treino a minha equipe para isso. A gente tem uma fidelização de cliente muito grande, então a gente vai e conhece o cliente. Não é aquela coisa, simplesmente o cliente comprou, foi embora. Então, a gente tem planilhas do que o cliente gosta. Todo o meu cliente que vem até o ateliê, que eu consigo ter um vínculo, ele tá na minha planilha. Eu sei o que ele gosta, eu sei que a família gosta, eu sei quando é o aniversário. Então, a gente cuida do cliente. E agora, com a abertura da loja nova, é um outro mundo, é uma coisa mais rotativa, não tem como dar esse cuidado para o cliente a longo prazo, mas a gente tenta trazer esse mesmo cuidado numa relação mais curta. Então, o cliente, desde a hora que ele entra no ateliê, ele tem que ser bem recebido, ele tem que ser bem atendido. A gente faz de tudo para ter o que o cliente quer. Então, dá para alterar alguma coisa? Dá. A gente não tem regras muito rígidas, a gente quer que o cliente saia dali feliz. Então, esse é o nosso principal objetivo, até porque isso é o que vai fazer com que ele volte. Sobre criação de receitas e o quanto isso impacta no meu negócio, eu acredito que também foi mais uma coisa que aconteceu sem querer, Tudo foi sem planejar, as coisas foram acontecendo e os cursos naturalmente também aconteceram dessa forma. Então eu me via com muita gente querendo aprender o que eu fazia,
E eu comecei a fazer um curso online, né? Porque eu não tinha tempo mais de receber as pessoas aqui. No início eu recebia, dava cursos particulares ou em grupos, fazia workshops. E aí começou a me dar muito trabalho isso, e não era o meu sonho, né? O meu sonho é o ateliê, é atender os clientes, é servir os clientes. E aí eu também não queria deixar, né, falar não para essas pessoas, então pensei em criar um curso online. E quando eu criei o curso online, sem saber, veio a pandemia em 6 meses depois do lançamento do meu curso online. Então eu acabei estando na hora certa, no lugar certo, e assim, eu vendi muito curso online durante a pandemia, então impactou financeiramente ali de uma forma muito positiva, porque foi um período que no início a gente não sabia se ia dar certo essa transição de encomenda para pronta entrega, então durante um bom tempo os cursos foram o que deram o suporte ali financeiro para a empresa. A minha motivação para continuar, eu acho que é muito mais emocional do que qualquer outra coisa, porque é o sonho da minha vida. Eu sempre me vi fazendo isso, sempre me imaginei construindo isso que eu estou construindo hoje, servindo as pessoas, trazendo memórias afetivas para as pessoas. Então, cada cliente que eu consigo servir e que ele me dá um feedback positivo. Essa semana eu recebi uma mensagem que eu fiquei muito emocionada, de uma cliente que a vozinha dela tem Alzheimer e ela comeu o meu sagu e ela teve uma lembrança incrível. Eu fico até arrepiada de contar e emocionada. E é isso que me motiva e é isso que me faz passar por todas as dificuldades. Não é sucesso, não é dinheiro, porque eu sempre falo que se eu buscasse isso, eu tinha continuado na carreira jurídica, né, eu tinha um bom trabalho, tinha um bom desempenho, a mudança realmente foi de coração, assim. Então, claro que a gente precisa fazer toda essa parte burocrática e financeira e tudo, porque as coisas precisam dar certo, ninguém trabalha de graça, né? A gente precisa do resultado financeiro, mas o objetivo principal, e não é clichê, é realmente fazer as pessoas felizes, né? Fazer com que as pessoas venham aqui e sintam o nosso propósito, e eu passo isso para minha equipe, então todo mundo que trabalha aqui trabalha com esse mesmo carinho, com esse mesmo cuidado, e isso é gratificante. Eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida, nunca. Eu tenho certeza que é isso que eu vou fazer para sempre e não deu certo, aconteceu algum problema, fechei minha loja, eu abro outra, eu faço outra coisa, eu começo tudo de novo. E esse é um medo que a gente sempre tem quando a gente vai dar um passo grande, né? Eu tenho, pelo menos. Então, toda vez que eu vou dar um passo maior, tipo agora para abrir uma loja nova, vem aquele medo, e se não der certo, né? O que eu vou fazer? Então, assim, eu comecei isso sozinha, do nada, sem dinheiro, sem conhecimento de empreendedorismo, apenas da confeitaria, e deu certo e tá dando certo, estamos aí, né, construindo isso. Então, assim, deu errado, não deu certo, começa tudo de novo, e o importante é não desistir, se isso realmente for o sonho. A dica que eu daria para quem quer abrir um negócio dos sonhos e ainda tem receio e tem medo é se jogar. Eu acho que, claro, de uma forma segura, e fazer o que eu fiz de ir estudar e ir procurar aprender mais, mas não deixar o medo tomar conta. O medo, ele vai estar presente sempre. Até hoje, cada passo novo que eu vou dar, eu morro de medo. Eu sempre tenho aquela incerteza, né? E se. Mas se a gente fica preso nisso, a gente não executa, a gente não faz. Então, é claro que a gente tem que conhecer o nosso negócio, entender se realmente é isso. Eu esperei ter um número legal de clientes para dar esse passo. Então, assim, estudar ali o cenário e entender se realmente é o momento, né? Então, é um se jogar com segurança, mas não deixar o medo tomar conta, porque senão a gente trava e não faz nada. Eu enxergo o mercado da confeitaria hoje muito... como eu posso explicar? Muita gente fala que é saturado, não vou fazer confeitaria porque muita gente faz confeitaria, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que a concorrência, ela é muito saudável para o negócio. Eu acho que sim, eu tenho muitos clientes fiéis
que estão aqui comigo sempre, que eu faço todo o evento da família, mas tá tudo bem quando ele tem vontade de ir consumir em outra confeitaria. Eu sou cliente de outras confeitarias, por que o meu cliente não vai ser, né? Então, eu acho que essa exploração do cliente em outros lugares valoriza o meu trabalho também, né? Então, e isso faz também com que todo mundo queira sempre ser melhor, queira sempre buscar o melhor. Então, eu acho que é uma coisa saudável. O meu cliente vai em outro lugar, ele volta, ele tem parâmetro de comparação, ele entende valor de mercado. Então, eu acho que é saudável para todo mundo. E eu não me vejo com um concorrente direto, assim, sabe? Eu acho que cada lugar vai explorar a confeitaria de uma forma. Então, a não ser os que realmente copiam, né, abrem um negócio igual ao outro que já existe, e aí é a opção da pessoa, mas aqui eu procuro fazer as coisas com a minha identidade, com a minha assinatura, com o nosso jeitinho, mesmo que seja um produto clássico que todo mundo faz, aqui vai ser com a nossa cara. Então, eu acho que isso, né, é um diferencial que faz com que a concorrência não seja um problema. O meu grande diferencial em relação à concorrência, acredito que seja a criatividade, porque a gente transforma mesmo produtos clássicos numa versão com a nossa cara, com a identidade da marca, para ter esse diferencial. Então, eu acho que isso é minha principal vantagem de mercado, de competitividade. Atualmente eu enxergo o ateliê assim com um grande potencial de crescimento. Eu acho que a gente está ainda no início. Eu nem sonhava ter ele da forma como ele é hoje, né? Eu queria servir as pessoas, eu queria fazer tudo isso que eu contei aqui para vocês, mas eu não sonhava que seria nessa proporção, eu não sonhava que eu teria 2 lojas. Então hoje me ver nesse lugar, me ver aqui dando essa entrevista, é uma coisa que me deixa bem emocionada, bem feliz, porque é um resultado do meu trabalho que está chegando nas pessoas, mas eu acho que isso tudo é um pedacinho dessa história, assim. Então eu acho que tenho muita coisa para aprender, estou no caminho construindo isso e eu acho que tem aí um caminho bem bonito pela frente nos esperando, e eu espero que a gente realmente cresça cada vez mais, e não pelo sucesso do crescimento, mas por atingir mais pessoas, por fazer com que mais pessoas conheçam o nosso doce e que a gente possa proporcionar bons momentos para mais famílias, e é isso.